Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Confraria Literária. Eu sou a Carol e hoje eu tô aqui com a Anne, com a Carla e com a Rosana pra gente falar um pouquinho mais sobre esse livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Para começar, eu queria destacar uma frase que ela traz, então, que ela fala que o tratamento mais curativo que existe é a expressão honesta do que sentimos. Sentindo a dor, podemos curar a alma lacrada dentro da mágoa. E aí não é por acaso, né, que a gente reuniu vocês aqui hoje. Então, as três passaram por um processo de luto que foi muito intenso, pela perda de uma pessoa muito próxima, né? E então eu queria agradecer pela disposição também de vocês virem aqui e falar sobre isso, da importância que é. E aí eu queria começar então com a Anne, já que foi ela que indicou o livro para a gente trazer para a confraria. Anne, conta um pouquinho como foi a leitura dele para você. A inspiração da gente ter colocado o livro na confraria é que eu passei pelo processo de luto, li esse livro para mim foi incrível, foi uma das coisas uma das ferramentas que me ajudou no processo de superação, né? E muitas das coisas que aborda o livro, eu vi que na minha vida foi diferente. Então, para mim, foi, assim, enriquecedor. Ela é uma médica, né, Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma especialista em tratamento paliativo, né, e ela conviveu muito com muitas pessoas que sofriam muito para falecer, né, sofriam abandonadas, sofriam, por muitos, arrependimentos da vida. E para mim, essa leitura foi rica por quê? Porque o processo que eu passei de perda do meu marido, foi difícil, né, porque toda perda da gente é difícil, mas eu vi que tudo que foi abordado no livro foi exatamente o oposto que aconteceu na vida, né, na nossa vida, né. Por exemplo, dele, eh, morrer abandonado, não. Quando ele faleceu, tinha, sei lá, mais de 20 pessoas no hospital. Eh, o processo, né, de outra coisa que muito impactante para mim, que, foi dito no livro que todos nós nascemos e todos vamos morrer. Isso é um fato, né, que não há nada que, altere Mude, né? isso. O que é importante, né? Importante é o que você faz entre o seu nascimento e o seu falecimento. E isso também meu marido fez, de melhor. Era uma pessoa incrível, uma pessoa alegre, eh, cultivava, levava alegria para onde estava. Então, assim, muitas das coisas que a aceitação que eu vivi ao longo desse período, muitas das coisas eh, tinha sinais, assim, no livro, né, que fez com que eu, repensasse, né, o processo que eu vivi e aceitasse, né, que o importante pra gente que convive com o luto é justamente isso, é ter essa aceitação. Então, basicamente isso, e isso acabou sendo levado para a confraria. Na verdade, meu marido morreu tem 13 meses, né, em dezembro eu faria aniversário de casamento, um pouquinho antes eu tinha terminado de ler o livro, e aí foi o livro que a gente, foi sugerido, que aí todas as nossas amigas aqui que fazem parte da confraria também leram, e eu acho que foi, na verdade, enriquecedor não só para quem passou por isso, mas também para quem convive com alguém que às vezes necessita. Então, basicamente, o livro me impactou dessa forma. E eu acho que ele, inclusive, é um livro muito bom, assim,
não só para quem já passou pelo luto ou pela morte de alguém próximo, né, mas inclusive para os pequenos lutos também, né, do dia a dia. Então ele ensina a lidar muito melhor com perdas, sejam, de pessoas muito próximas, assim, mas seja também de um divórcio, igual teve no último podcast também, que, hoje é muito sabido que se assemelha muito a um processo, de luto da morte daquela pessoa realmente que você estava junto, né. Então, é um livro, assim, que, na minha opinião, vale para todo mundo, porque todo mundo vai passar por essa perda, todo mundo vai passar por um momento assim, e como ela mesma diz, né, quanto menos a gente fala disso, menos preparada a gente se sente, né. Então, mais difícil é quando chega a hora, sendo que a única certeza que a gente tem é que É a da morte, é a né. é que a gente vai morrer um dia. E que as coisas, em geral, se acabam, né, assim. Então, como se preparar para isso, para que quando chegue seja um pouco menos doloroso, né. É, a gente sabe que é difícil. A Anne contando um pouco, né, o percurso dela com o luto foi muito diferente do meu. Eu perdi minha irmã há 4 anos, né, é recente também porque foi agora, 4 anos, dia 28 de setembro. Não tive a sorte de ler esse livro, né, então foi um processo demorado de aceitação, porque foi toda a morte que ela é, né, a vida é interrompida, assim, com uma moça tão jovem, o Marcelo também, né, muito jovem. Na verdade, toda morte a gente sente muito, mas quando é um percurso que a gente fica com aquela sensação de interrompida, que poderia viver outras coisas, que deixa filho, enfim, ali que, né, a gente almeja que a finitude vai fechar na velhice, né, foi interrompida. Eu demorei nesse processo. Eh, eu li uma vez em algum lugar a questão do luto, né, uma comparação com a digital, né, ela é individual, é sua, só você, né, por mais que você converse sobre o luto, que as pessoas compreendam, também já perdi, já é seu, né, é você que está vivendo aquele momento. Então quando eu li, na verdade quando a Anne fez essa proposta, eu fiquei, bem resistente, assim, de: "Ai, não quero, acho que eu vou reviver as dores que estão lá já guardadinhas", né, porque também tem isso, né. Quando a gente perde, né, a gente vai o luto tá aqui, né, com a gente. Mas as dores, elas vão amenizando, elas vão se distanciando, né. Se a gente pensar quando foi, né, no período ela que perde, é uma dor que a gente não consegue descrever para ninguém, é só quem sente, né. A maior dor que você sente na vida. Sim, a maior dor que a gente sente. E fica essa dor por um tempo, né. E depois quando as pessoas falam da questão do tempo, você fala: "Ai, nossa, parece que isso nunca vai passar". Mas depois a gente vê que sim, que essa dor vai diminuindo sim, o luto tá lá, a saudade fica, né, as lembranças, mas aquela dor que a gente sente não é a mesma, né. Então quando fez a proposta, eu falei: "Ai, não quero reviver, vai me", né, não, eu li, não veio mesmo as dores, mas vem sentimentos ali que ao mesmo tempo que fortalece, né, que você fala: "Poxa, quanto que a gente tem que olhar para isso sim, quanto que a gente tem que aproveitar a vida, quanto que a gente tem que falar as coisas que a gente tem vontade para o outro, né, quanto que a gente tem que se permitir na vida fazer coisas, né, interessantes que a gente nunca fez", né. A gente começa a olhar de outro jeito. E mas teve várias passagens ali que não tem como não remeter, mas que também te fortalece ali, né, que te impulsiona, né, para seguir, para fazer coisas, para ter boas lembranças. Quando você fala, né, do Marcelo, e que você trouxe, nossa, ele estava com tanta gente, né, estava com tanta gente no hospital, tanta gente no velório, era uma pessoa muito querida e a gente já conversou sobre isso, o quanto que vem muito de encontro, porque eles, né, fecharam um ciclo, Sim. tão novos, e eu também penso muito assim, o quanto que ela é querida, o quanto que ela deixou de coisas, né, de marcas, em cada pessoa ali que ela conviveu e o Marcelo também, né, o quanto que ele deixou de marcas ali. Então, eu acho que é isso que a gente tem que elucidar, né, quando a gente se fala na morte, e o título: "A morte, um dia que vale a pena viver",
né? Então, quando você olha até o tema, você fica um pouco, né, temerosa, nossa, a morte. Mas aí quando você vai lá numa interpretação mais profunda, né, o quanto que vale a pena viver, né? É isso que a gente tem que exaltar. Não sei se você quer complementar. Comigo foi mais ou menos isso, né? Logo que sugeriram o livro, meu pai tinha acabado de falecer. Eu comecei a ler, acho que umas 10 páginas, e eu comecei a chorar. Meu coração apertou, eu falei, eu não tenho força para continuar. Mas a impressão que eu tive no começo do livro é que ia ser só história de doença, aquela coisa triste, amarga. Aí sugeriram, né, fazer novamente voltar ao tema, e eu peguei o livro para ler. E eu me arrependo de não ter lido esse livro antes de acontecer o que aconteceu com meu pai. Porque você começa a perceber que tudo aquilo que você passou, ela traz no livro, mas se você tem uma base, a sua interpretação é outra, né? A sua força é outra. Não que eu não fosse forte na E até o hora, processo porque de despedida, né? Também despedida, seria né? diferente, né? Meu pai foi assim muito rápido, em 20 dias ele faleceu, ele já era um senhor de 71 anos, para mim muito jovem, né? E essa parte do amor que você sente realmente, né? As lembranças que ficam, a forma de você tratar esse luto, né? Ela fala, você tem que honrar essa hora também. Tanto o nascimento quanto a morte são passagens únicas, né? Todo mundo passa por isso, mas você não pensa na morte. Você só pensa na morte quando ela está pertinho de você. Porque se a pessoa fala: "Ah, meu pai faleceu", você fala: "Ah, meus sentimentos". Você não sabe a dor que a pessoa sentiu. Seu marido faleceu, sua irmã faleceu. Poxa, que chato, meus pêsames. Quando você sente aquilo, é que nem ela fala uma hora, chora. Chora tudo que você tem que chorar. O dia que ligaram do hospital, eu chorei. Eu nunca chorei daquele jeito na vida. É uma dor tão grande. E aí, você parece que está entorpecida, né, se vai num tratar do velório. Eu não tive coragem de ver meu pai, quando ele faleceu. A minha filha, Carol, foi ver o avô, ela tratou do velório inteiro. Ela foi levar a roupa para ele. Eu demorei meia hora para entrar dentro da sala. Mesmo assim, eu achei que eu ia cair. Então, o que que eu falo, né, esse livro ele é muito, muito legal. Acho que foi um dos melhores livros que eu li, por eu ter passado por isso também, né, a forma como ela tratou o assunto, né, a forma que você tem que honrar a pessoa, né. E eu acho que em toda a minha vida com meu pai eu não tive remorso no final. Graças a Deus eu sempre tratei ele bem, sempre fui apegada. Eu sempre queria saber o que ele precisava. Então, esta parte eu não tive problema nenhum. O problema é a saudade. Porque eu vou falar, todos os dias eu lembro do meu pai. Todos os dias. E tem dias que você chora. Que nem eu sou dura para chorar lendo livro. Aí onde chegou no final, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu, chorando. Porque ela entra numa parte que ela fala do pai dela. E isso te dói muito, né? E a outra parte também que a Carol falou são os lutos, né. E lendo o livro, eu falei: "Realmente, eu passei por vários lutos". O luto de um divórcio, um luto de um trabalho, né. São pequenas perdas, mas, você tem que seguir em frente, né. E eu, graças a Deus, eu fui seguindo em frente. Mesmo em relação ao meu pai, eu sei que eu vou seguir em frente, porque tem a minha mãe, que eu tenho uma filha, eu quero ter netos, então, assim, a gente vai indo, seguindo a vida, né, e só fica a saudade mesmo, né. E o trabalho que ela faz, meu, eu fiquei nossa, o hospital que ela trabalha. Falei: Albert Einstein", falei: "Ah, né, já pensou em encontrar ela no meio do caminho e pedir um autógrafo?" Ela: "Deve ser um autógrafo". E tem esse outro hospital que ela trabalha, acho que é hospice, né.
que trata de pessoas sem condições, né, que chegam lá em fase terminal. E, assim, a forma que ela fala, né, você, dá amor nessa hora. E pensando bem, né, você numa cama de hospital, sem chance de nada na vida. E ela começa a contar das horas, né, a espera do comprimido, a espera da troca de fralda, a espera do soro. Aquilo vai te dando uma angústia, né, você fala: "Puxa vida, né, quem morre feito passarinho é bom, né, vai dormir, puf, foi embora", né. Quem passa por esse processo de hospital não é fácil, não é fácil. E hoje eu vou te falar, eu entro no hospital e eu não era assim. Eu entro no hospital e falo: "Ai, meu Deus do céu", aí eu começo a olhar para as pessoas, sabe quando você começa a falar: "Ai, será que tá sofrendo? Será que tá acontecendo?" E o povo fica chorando, você fala: "Ai, meu Deus do céu", É, aquilo te dá um aperto no coração, né. Mas, assim, o trabalho dela é, assim, muito, muito bacana, né. A forma que ela escreve é muito boa, você consegue, entender, né, e sentir o que ela tá falando para você. Isso é muito, muito legal. E eu acho que muito bonito dessa obra, assim, também, que toca muitas pessoas, é porque ela não entra no lugar de passar receita de bolo, né? Ela não entra num lugar ali de, daquele discurso motivacional, daquele você tem que sair disso, você vai superar, você vai. Ela traz um conhecimento técnico, um conhecimento, assim, da experiência dela também. Ela traz um compilado de experiências, né? Que você vai se identificando um pouco em cada uma delas, você vai se identificando um pouco em cada parte que ela traz, né? Inclusive, uma das partes técnicas que ela fala é o quanto o luto, né, a morte de alguém é muito próximo da gente, se as ela dói muito também, porque ela deixa a gente sem estrutura, sem parâmetro. Então, quando é alguém que é muito perto da gente, que é uma referência pra gente, assim, a gente se sente quase que uma barata tonta, né. Você perde o parâmetro, porque a imagem que aquela pessoa fazia você. representa, né? E não só o que ela representa, mas a forma como aquela pessoa te permitia se enxergar também. Então ela fala, não é um processo só sobre a pessoa, porque depois você vai assimilando que aquela pessoa, apesar do corpo físico dela ter ido, as histórias, os momentos, as lembranças que vocês passaram vão estar sempre ali, né. Então, vai estar presente de certa forma. Só que uma coisa que não vai estar é você, enquanto esposa, no caso dela, você enquanto filha. Você tem a memória, só que é uma imagem que você precisa readaptar, né, você precisa se enxergar de outra forma também. E isso confronta e entra num lugar muito dolorido, que deixa esse sentimento de vazio muito grande, esse abandono. Então, quando você falou até, né, que a dor vai diminuindo, eu acho que é um pouco desse lugar, porque você vai encontrando novos significantes para sua vida, né. Sim. Você vai encontrando novos papéis que você, ocupa, que você pode ocupar, e isso é um movimento que vai tirando um pouco esse desespero, tirando um pouco esse vazio que você tem dentro de você, só que a saudade é aquilo que fica, porque é o independente de como você consiga preencher esse vazio da imagem que a pessoa tinha para você, você não consegue preencher o vazio que é não tê-la fisicamente também, né, não ouvir a voz dela, não sentir o cheiro dela. E aí, aos poucos, vai deixando de ser essa coisa mais desesperada e de barata tonta, É. assim, De para uma perdida coisa que mesmo. você tem um lugar dela, né, tem um lugar da saudade, você vai guardar num lugar ali também que vira e mexe você vai revirar e você vai se confrontar com ele, mas de um lugar um pouco mais organizado, assim, né. Eu acho que é isso que você destacou do ressignificar, eu acho que é o divisor de águas, assim, né, pra gente conseguir e almejar e seguir, né, porque a gente tá aqui. A pessoa que passa por um processo desse, que tem um tratamento paliativo só para não ter sofrimento, né, e, eu não acreditava, né, que meu marido, Marcelo, ia perder, né, a batalha para a doença, A né. gente tem isso, né, a gente não acredita. Eu não acreditar, eu acreditei até o último minuto que ele ia, sobreviver, que ele ia ter chance, que ele, né, então na verdade, a
pessoa que passa por um processo desse, que chega numa doença terminal, é, a família tá se preparando, né? Ela fala da preparação da família Isso. também, né? Porque Eu não tive isso, né? Eu tive até o fim do jogo, eu tava ali. E assim, ele lutou muito para viver. Ele lutou muito, né? Muitos infartos, muito processo, muita etapa de reanimação, lutou até o último minuto, né? Mesmo assim, eu não estava preparada, né? E aí, o que vem depois, né? Na verdade, depois vem quais as formas de você lidar com a dor, qual é o que você vai fazer, né? E o que eu fui fazer? Eu fui ter muita atividade para ocupar meu tempo, né? Voltei a estudar, vou arranjando coisas para fazer, né? Eu acabo descansando pouco, mas isso também me ajudou, por quê? Porque foi um jeito de eu, claro, o sentimento pela pessoa, e a dor pela pessoa continua, né? Mas aí o que eu fiz? Eu fui ocupar o tempo para não ficar Imersa, só né? chorando, Imersa na né? dor, né? Porque é isso também que a gente, Sim, né, tentar ocupar e seguir a vida para não ficar imersa na dor. Porque senão, se você se deixar, né? E a gente escuta, né? Quando fala desse luto mais patológico, né? Não sei o termo direito, mas que não consegue sair, né? Porque tá ali naquela coisa que ainda não consegue, naquele processo, não consegue aceitar e fica por muito tempo naquilo, né? Então isso também é um sofrimento. e no nosso caso, né, no meu e seu, eles eram muito jovens, né? Eles não só eram jovens, né, de idade, mas de De espírito, né? espírito, né? Eles transbordavam alegria, né? E você não acha que vai acontecer isso com uma pessoa que tem essa aura boa, né? De viva, né? Sim, Então, aí a nossa dor acaba sendo uma dor maior, né? maior. Porque a pessoa não estava doente, assim, Não né? tava, né? a É um autora, ela, processo né? A que a gente autora, sentia, né? Que ia ter uma cura, né? a autora fala, né, de você viver o luto, né? Ela fala, você tem que chorar, Sim, você tem que enfrentar a dor, você tem que aguentar, né? Você tem que ir de frente com a dor. As pessoas quando não fazem isso e se fecham, né, elas não conseguem suportar essa dor, é esse luto que não tem fim. Então é aquele tal negócio, você tem que sofrer até o final. Chega um ponto que você tem que falar, daqui para frente eu tenho que viver, né. Eu sei que é fácil você falar: "Ah, você tem que viver, você tem que ir em frente, tem que ir à luta". Cada pessoa é de um jeito, sim. né. Às vezes são pequenas coisas, né, que você faz, pequenas coisas que fazem a diferença. Você não precisa vir viajar não sei para onde para se parecer, não. Você pode ir na 25 de março fazer compra. É Entendeu? muito individual, É né? Para cada individual. A um. dor é individual, a força de cada pessoa é individual, né. A gente tem que dar apoio, é claro, né. No seu caso, você teve que dar apoio para seu filho, Sim, para as outras pessoas que gostavam dele, e guardar a sua dor também, sim, né. Não só guardar, mas também, em certos momentos, colocar para fora, sim, né. E às vezes não é fácil isso, né, você se sentir, né, você tem que ser forte, que nem no meu caso. Eu sou a filha mais velha, eu sou a neta mais velha, tudo eu sou a mais velha, eu sou a primeira. Então é aquele tal negócio, você chega no hospital, a enfermeira vem falar com você, e você com aquela cara, né, chorando, né. Chora, chora. Não é que você parece ser mais centrada, e eu olhando pra cara dela, eu falei: "Meu Deus, ela não sabe o que eu tô sentindo", porque eu tô acabada por dentro, né. E mesmo assim, você tem que, né, por isso que quando eu respirar fundo e soube seguir em frente. da morte do meu pai, eu desmoronei, né. E eu chorei tanto que eu falei: "Meu Deus, os vizinhos devem estar pensando que tá acontecendo alguma coisa aqui no prédio".
mas foi uma forma também de eu aliviar Importante, né? aquela dor, né? De você realmente colocar para fora. Se permitir, né? Se Porque a permitir chorar. gente, essa coisa que, né, todos esperam, né? Ah, você tem que ter força para ajudar os seus sobrinhos, você tem que ter força para ajudar o seu filho, você tem que ter força, não é? Para sua mãe, né? E assim, para cada um as forças, mas também você se permitir, porque ali, né, todos estão assim, e chorar sim, né? E quantas vezes for necessário, enfim. Choro mesmo, quando dá vontade, ó, E eu fiquei lembrando que ela falou, né, dessa morte repentina, e a diferença que é quando tem esse preparo, né, que a autora chama de experiência antecipada do luto, que ela fala que são momentos e é uma fase que você está passando com aquela pessoa que você consegue se permitir imaginar a vida sem ela. Então você vai vivendo pequenas partes do luto já, você vai antecipando isso. Então você imagina como seria esse momento da perda, você Já imagina pega a o que você ia rotina, né? A sentir. rotina já tá no hospital, você já tá, Já, né? desatrela um É, pouco, né, assim, já sim. tá. mas assim, eu vi que o trabalho que ela faz não é em todo lugar, né? No caso, ela tem essa hospício, né? Onde ela trabalha, que tem esse preparo com a família, com o paciente e com a família. E eu achei assim incrível, né? Porque você tem assim apoio, você consegue enxergar além, né, daquilo, né, do leito, além da pessoa que está lá, você sabe que vai partir. Eles fazem até um testamento, né, pós-morte, ela conversa com o paciente, como ele gostaria que fosse o velório, se doaria Tem órgãos ou toda não, uma todo um preparação, né? preparo, né. E assim, é uma forma da pessoa também se desligar em paz, porque eu lembrei até de uma passagem de uma A amiga minha, despedida e o legado o também, né? legado. O que vai Ficar, né? ficar. Fica. Sim. Eu lembrei de uma amiga que ela tinha um primo muito novo, Kleber, acho que ele tinha uns 40 anos, e ele teve diabetes tipo A, Tipo, tipo 1. Desde pequeno, adolescente ele ficou diabético. E ele morreu com 44 anos, e assim, foi uma morte bem dolorida, bem dolorosa, porque era o filho único, né? E eu lembro dela contar para mim que ele foi para casa, porque não tinha mais o que fazer, ele queria morrer em casa, a mãe também. E a mãe desesperada, e chegou uma noite que ele teve uma crise e ela falou pro Kleber: "Filho, pode ir embora. Pode ir embora, vai, descansa, a mamãe tá aqui, a mãe vai te amar sempre, pode ir". Ele faleceu. É. Então tem isso também, né. O meu pai ele foi entubado, né, e tem a passagem que ela fala também de você entubar o paciente, porque você não tem mais o que fazer. Né, e eu achei que ela é meio contra isso, né, você sedar o paciente. é, Você ela destaca isso mesmo. destaca, né. E eu lembrei do meu pai, dele entubado, e às vezes que eu cheguei lá e não falava, porque eu achava que eu ia perturbar ele estando entubado. Isso ficou, né, de você não ter, assim, uma última conversa, né, uma despedida. Porque É. será que nessa hora eu vou te contar, né, você nem consegue falar, né. Mas Aí a gente chora. tem essa sensação, Não é? minha irmã também ficou entubada. Entubada. E o que a Anne trouxe, né, dessa, assim, até o último, ela ficou entubada. E aí essa coisa, né, da esperança de que fala, não, vai acontecer algo que, não, ela é forte, ela é nova, nunca teve doença, nunca teve, que é um pouco também. E aí, quando detectou na morte cerebral, até na morte, eu falava, não, vai, né, já sabendo, já era decisão, e aí a tomada de decisão da família foi com relação à doação de órgãos, que aí eu gostaria também de destacar, né, da importância e do quanto também, assim, era uma coisa que ela queria e do quanto que todos acho que tem que falar isso para os familiares, de incentivar e o quanto isso foi importante de saber que 8 órgãos dela foram doados para 8 pessoas que estão pulsando, que o coração está pulsando, que o rim está funcionando, que o pulmão está ali puxando ar, sabe? Dá também um acalento de quantas vidas, né, ela pôde proporcionar, né? Eu lembrei, assim, que é isso que ela traz, né? Ela fala o lugar de quanto a gente não tá preparado
para a morte e para o luto é desse lugar não que tenha, ai, se fizer tudo isso vai amenizar a dor. Só que é desse lugar de que ela até fala, né, é como se todos estivessem na infância, são crianças brincando de esconde-esconde em um quarto sem móvel nenhum. Então, ela fala que a gente vive, né, na nossa sociedade é muito normal a gente viver uma vida fugindo da morte, é como se a gente estivesse escondendo da morte, fingindo que se eu não tô vendo ela, ela não tá me vendo, né, aquela criança que tampa o olho e acha que tá escondida, assim. E isso é o que move, assim, em muitas famílias e na sociedade em geral, ficam como um elefante branco, né, fica aquele não dito que todo mundo sabe que permeia. Então, quando tem alguém que tá doente, todo mundo sabe que tem um medo em comum ali e ninguém se permite falar sobre isso. É como se a morte fosse sempre vista como a pior coisa que pudesse acontecer. E eu acho que uma quebra de paradigmas que ela traz, assim, no livro, que eu lembro que ficou de mensagem pra mim, é que nem toda morte precisa ser, ter esse lugar, ocupar esse lugar, sabe. Talvez a pior coisa que pode acontecer é uma morte de uma vida mal vivida, que é a mensagem, assim, que ela traz muito, né. Então, tem o acalento também de vocês pensarem o quanto eles viveram a vida, sabe. Sim. O quanto eles foram muito fiel à vontade deles, o quanto eles cativaram pessoas, o quanto eles foram alegres, aproveitaram o máximo que tinha para aproveitar dessa vida. Isso dá esse acalento, né, dá também essa tranquilidade. E fora isso, esse momento de você poder conversar, já desde sempre, assim, né, isso que a gente tá fazendo aqui, trazer, poder falar o nome morte, por mais pesado que tenha, que seja, né, por mais pesado que seja falar luto e conversar aqui, né, eu até pensei, falei: "Nossa, eu vou estar de um lugar", já passei por alguns lutos, mas ninguém era tão próximo a mim, assim, ainda. E eu falei assim: "Eu vou conversar lá e como que vai ser, né, eu não quero parecer leviana, não quero parecer, que estou desconsiderando, Eu falei a para dor de você, ninguém". né, quando é seu, é diferente, né. E isso mesmo, você falar é passar fazer essa passagem com serenidade, não só quem partiu, mas quem ficou. Eu achei, assim, muito bonito, né, essa parte de você aceitar, porque é a única certeza da vida é a morte, né. Uhum. E você conseguir passar por isso, claro, com choro, com luto, mas assim de uma forma serena, né, saber que realmente aquilo é normal, é natural, né, é natural, as pessoas ninguém vai ficar aqui para sempre, e não fugir, porque a gente foge do assunto. A gente fala: "Ah, né, você não", né, muda o pensamento, fala: "Ah, não, isso não vou pensar nisso agora", né. E o não pensar nisso agora faz você sofrer demais depois, né. E eu acho que é importância, né, no outro podcast, o outro bate-papo que nós fizemos, né, com as cores do luto, que foi feito pensando para fazer para as crianças, na verdade. E eu acho importante, né, se falar da morte, do luto, das perdas para as crianças já desde muito cedo, porque eu acho que a gente viveu não era muito falado, né, também. Não. Assim, até acho que muitas famílias antigas, assim, pode ser que tenha até hoje, nem levam, nem falam da morte, nem levam para um ritual da morte ali, de passar por um velório, um enterro, um crematório, né. As crianças estão distante disso, e o quanto que é importante, não quer levar, mas precisa falar, né, porque elas também vão ter perdas e passar por muitas frustrações desde muito cedo, né. E não é o passar as perdas, é como lidar com as perdas, né, como lidar com as frustrações, né, esse é o como, né. Uhum. Porque passar a gente passa o tempo todo, desde o nascimento, você já perde, você já sai da barriga, você já perde o útero lá da, né, O seu conforto do seu conforto da mamãe, né. Então, não E pode. aí, até o que a Carla falou, né, de se permitir chorar, que é isso, eu acho que muitas pessoas também não se permitem chorar no dia a dia. Então, esse como lidar com as dores, na verdade, elas escolhem não lidar. E aí, quando você é confrontado com um luto, inclusive um luto por uma separação, por a perda de um emprego também, assim, não só esse luto de perda de outras perdas, né. de outras perdas ali, eh
é mais extremo e a pessoa não consegue tapar os olhos. Ela não consegue fugir disso e não sentir. Só que aí ela não vai ter repertório para isso, porque ela não se permitiu sentir. Ela foi tudo Acho do tapete. fugindo, tudo para debaixo do tapete, tudo debaixo do tapete. E aí, quando ela é confrontada com uma dor tão grande, é muito provável que ela leve mais tempo para conseguir elaborar aquilo, né? É muito provável que ela fique tentando também. Eu tenho muito a imagem do luto para mim como um mar, assim, sabe? Então, é um processo que ele não é linear, que ele não é com regra, né? Você não consegue prever o mar, a maré, como é que ela vai estar, não com muita exatidão e certeza. E tem aquelas ondas maiores que você só atravessa mergulhando. E quanto mais você ficar ali tentando pular, tentando fazer outra coisa que não seja mergulhar e passar para ela para ver o outro lado, você vai perdendo força, você vai desgastando e mais difícil fica, porque você vai ficando mais fraco também, né? Então eu acho que é muito nesse lugar de se permitir, de ter essa experiência, que inclusive é a alusão que ela faz da borboleta, né? O quanto a borboleta precisa por si só rasgar o Romper, casulo, né? romper o casulo para conseguir voar, porque essa dor é o que vai fortificar ela. E não é aqui romantizando a dor, sabe? Mas é realmente falando da importância que é sentir, que é ter uma educação emocional, que é poder falar sobre os sentimentos, por mais difícil que seja, né? Assim, que é poder falar sobre a morte. Então, você conseguir falar com uma pessoa e entender que para ela talvez a morte não seja tudo isso, entender que a pessoa tá em paz, que ela não tem arrependimentos, que ela tá tranquila para ir e dar esse aval, né, para ela ir também sem peso, sem se ficar prendendo aqui, sofrendo por causa de outras pessoas, isso também é libertador, sabe? Eu Isso. penso no sofrimento também de quem está partindo. Agora você falando, eu penso na agonia que é você ver todo mundo ali desesperado e você, né, que não tem o que fazer, Uhum. né? Não tem. É bem. E ela é muito, ela é muito pró vida e, assim, respeita muito a liberdade de escolha de cada um. Porque, assim, a minha vida é minha. Base. Como eu vou viver, eu escolho viver. Eu decido, né? Eu decido. Como eu vou morrer, eu também deveria ter direito de decidir, porque a vida é minha. E aí que acho que ela pareceu um pouco contra a intubação, né? É. Porque talvez não seja ao procedimento em si, mas porque muitas vezes não se dá a escolha para a pessoa que está passando por aquele É processo. mais sabe? voltado para isso, né? Porque quando a gente não fala da morte, como é esse assunto difícil, todo mundo luta para que ela não aconteça. E ninguém pensa muito a que custo, sabe? Então, se a pessoa descobriu que tem um câncer, todo mundo fala, você tem que tratar. E às vezes aquela pessoa vai ser tão desgastante para ela e ela sente que ela já cumpriu tudo que ela tinha para cumprir na vida dela. Ela quer partir. E ela sente que ela tá tudo bem para ela partir e às vezes não dão esse direito de escolha para ela, né? Então, isso é uma coisa que é muito controversa, ela é muito difícil. Em psicologia a gente trabalha e estuda muito também o quanto tem que devolver a vida para a própria pessoa que vive, né? E eu acho que é esse processo também de devolver a morte para a própria pessoa que morre também. E deixar que aqui a gente vai se virando, né? É falar Isso. assim, olha, a vida é sua, esse processo é seu, e deixa que aqui a gente vai continuando. Estamos aqui para dar força, né, do que Uhum. né, a pessoa precisar também, né? Porque também às vezes precisa quase um aval, né, do outro ali da família, Uhum. né? E aí o quanto a gente tiver também ajustado ali nessa força ali, né, de liberação, faça o que você, né, tem desejo de fazer e a gente vai estar aqui validando, né, os seus desejos também. Acho que é importante, né? E ela outra parte também que ela fala de você viver a vida, né? Viver, né? E eu achei bem interessante também, porque é muito fácil você falar, né? Seja feliz, faça o que você quer, não sei o quê. Não é bem assim, né? Mas com a maturidade você vai aprendendo a deixar as coisas de lado, né? Você aprende a não dar importância ao que não tem importância, né? Eu vejo pessoas irritadas porque tem que fazer uma limpeza na casa, porque tem que ir no mercado, porque isso, porque aquilo. São coisas bobas e eu vejo o desgaste que tem, né?
fisicamente também, porque aquilo vai te fazendo mal, né? Você fala, pô, a pessoa tem que limpar, tem que limpar a casa, senão vai ficar suja. Você gosta de casa suja? Não, então você tem que limpar. Então, é aceitar essas pequenas coisinhas e deixar passar. Eu acho que o viver Não aproveitar o mais, né? viver é não achar que o mundo é cor-de-rosa, não é isso. Mas, viver o que é importante, né, o que é importante para mim, né, a gente tem que se fazer assim, o que que é importante para mim? Minha filha, a minha mãe, né, e assim, ela é importante para mim, mas ela tem a vida dela, né, eu tô do lado da minha filha, mas ela é uma mulher, né, eu tenho que cuidar da minha mãe? Tenho, mas ela também tem a vida dela. Né, ela tem as vontades dela. Então se você entra naquela de desgaste, sabe, "Ah, não, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro", você acaba não vivendo, Sim. né. E uma coisa que eu também sou muito contra é arrumar encrenca onde não tem, briga onde não tem, né. Eu sou da paz, né. Para mim é assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tenho saúde? Os meus têm saúde? O resto, É isso. E acho que tanto vislumbrar faz, também né. essa coisa, almejar os seus sonhos. Ela fala, e a gente começou também falando da questão do legado, né? O quanto que a gente tem que deixar aqui, né? Sim. Seus legados, né? E as Não pessoas que foram precisa que já também deixaram seus legados, né? Acho que E não precisa ser assim, eu acho, você deixar: "Ah, eu fui uma grande profissional, não, tive uma carreira não é esse espetacular". caráter, não tem esse Não, caráter. eu fui uma boa mãe, É isso. eu fazia a comidinha que ela gostava. Isso é um legado, Sim. né, não é o dinheiro que você ganhou e você deixou. São seus legados, né? Não é Não tem, não tem pesos, né? você não eu acho assim, você não precisa se comparar, né. O que eu trago para mim, assim, de experiência, que a, que a gente passou, né? Porque a gente, na verdade, aqui convive junto, né? E o Marcelo, ele criou memórias com todo mundo, né? A quantidade de amigos, sabe, de parceiros que ele teve na vida. E assim, o sofrimento para mim e para minha família foi muito doloroso, por quê? Porque o Marcelo, para mim, ele era marido e amigo, né? Ele era meu melhor amigo, meu sogro e minha sogra. Marcelo era filho e era melhor amigo dos amigos. O filho presente, né? Ele era. E Uma para os pessoa presente. amigos, para os amigos, ele era amigo e irmão. Ele tinha muita gente que era muito próximo. Então, o processo foi doloroso para muita gente. E o que eu tenho, assim, de ensinamento do Marcelo é: aproveite, vamos aproveitar a vida, vamos ter oportunidade que tem para se encontrar com os amigos, encontrar com os amigos, cultivar bons sentimentos. Marcelo deixou memória com muita gente, né? A amizade é uma coisa muito importante. Muito. E a amizade é essa que ajuda, né? Que são essas pessoas que cultivaram muitas coisas com ele e são esses amigos que estão aqui comigo, dando apoio para mim, para o meu filho, a mesma coisa para Rosana, que também foi amparada pelos amigos. Então, o importante é, nós não somos eternos, não somos eternos. A gente tem que aproveitar, fazer que a nossa jornada seja uma jornada de os objetivos que a gente tem na vida, né? E realização dos sonhos, trabalhar para que os sonhos se realizem, né? Ter amigos maravilhosos do lado, cultivar essa coisa da reciprocidade com todo mundo. Então, é o que eu tenho, o que eu aprendi com o Marcelo e que vou levar para a vida, né? É isso. E eu lembro que, pra quem não sabe, né, o Marcelo é meu padrinho. Era meu padrinho. E eu também sofri muito, assim, no velório dele. Acho que foi o
dele e do meu avô, assim, foram que os mais pegaram pra mim. E eu lembro que algumas pessoas falaram comigo, tipo, Carol, mas você que parece, né, tão bem resolvida com a morte, ou que fala disso, desse lugar da leveza, que tem uma fé, que acredita também no depois e tal. É, por que que você tá sofrendo tantos, né? E aí eu falava justamente desse lugar, sabe? Era uma pessoa que ocupava, ele preenchia espaços. Ele preenchia, assim, se tivesse aqui nessa sala, ele preenche essa sala de muita alegria, de muito amor, assim. Então, ele era expansivo nesse lugar, sabe? Então, era disso, era isso. Eu sentia como o vazio que vai deixar, sabe? Um espaço. Falta da presença, Da né? presença, da risada, da palhaçada, né? Assim. E aí eu acho que, por outro lado, você começa a ressignificar e perceber ele em cada uma dessas palhaçadas, sabe? Tem piadas que eram só deles, que a gente lembra sempre, assim, que ele fazia sempre, frases que ele falava sempre, e que lembrar disso traz esse lugar, né? Desculpa. hein, que vai Abraça te é fazer nada, chorar, né? mas Abraça. abraça. E faz, assim, entender mesmo e trazer essa dimensão de que foi uma morte física, mas que o legado, a história, a vida dele tá sempre presente aqui, sabe? Tá no nosso coração, tá em cada piada, tá em cada foto, tá em cada momento bom que a gente viveu, assim. E aí, enfim, eu acho que é esse lugar que ela fala da vida bem vivida, né? E tem uma frase também que eu gosto muito, que é aquele fiz o que pude com aquilo que eu tinha, né? E eu acho que a vida bem vivida é isso, porque obviamente, a gente não pode falar aqui de um lugar como se somos todos iguais, né? Como se todo mundo tivesse os mesmos privilégios, como se todo mundo pudesse abdicar de um tempo maior para ficar com a família e coisa assim. Mas dentro da sua realidade, o que você consegue fazer, sabe? Para melhorar, o que você consegue fazer que vai te trazer esse ímpeto de vida realmente para que você viva o dia a dia não só no automático, não só com coisas levianas, com coisas mundanas, só atrás do pão de cada dia, sendo que vai acabar, né? E o que vai ficar? Então, o quanto você ensina para as outras pessoas, o quanto você toca outras pessoas também, né? Eu acho que a mensagem geral do livro também é esse. Isso é verdade. Quando você fala do luto do trabalho, pessoas que só é o trabalho. Uhum. Então, se você não tem o trabalho, você não tem mais nada, né? Casamento. Se você não tem um marido, você não tem mais nada. Se você tem uma esposa, você não tem mais nada. É isso, você ter outras coisas além, né, do só o trabalho, só o casamento, né? A amizade, né? O que você faz pelos outros, né? Eu admiro muito essas pessoas, no caso a autora Ana Cláudia, que consegue transformar, né, que não foi fácil para ela no começo, pelo que eu vi, né, ela quase, né, adoeceu, e conseguir transformar isso numa coisa boa, né, levar para as pessoas o amor, Melhor, né? uma melhora. Eu acho bem, assim, eu fico admirada, você fica pensando: "Pô, é possível, né, dá para fazer", né, com o que você falou? Fiz o que pude, Aquilo que eu tinha. aquilo que eu tinha, É isso. né. E eu acho que muitas histórias de superações vêm daí, né? A pessoa, no outro livro também, né, do As Cores do Luto, ela fala, não era nem para ser um livro que eu ia publicar, não era para se tornar isso que tornou. Eu estava simplesmente me apoiando na poesia, porque o escrever supriu uma necessidade que eu tinha naquele momento. E nem que fosse por um minuto, enquanto eu escrevia aquela poesia, aquilo me bastava. Então, o que ela podia naquele momento era isso. Era escrever. Tem gente que o que pode é chorar. O que pode é ficar lá deitado, sabe? Ou ficar vendo foto. E isso é o que você consegue dar. Então, também não se forçar, né? Eu acho que Isso. essa do você é forte ou você precisa ser É um forte peso, né? é um peso muito grande para carregar. E eu acho muito cruel, assim, sabe? Fazer, seja com criança, seja com adulto, assim.
Porque nessa hora você não precisa nada, Não precisa nada. sabe? Eu concordo. acho que entender o luto também e respeitar o seu processo, e mergulhar nessa maré, entender que você não precisa nada. Você tem que viver aquilo que você tá vivendo, porque já é peso demais. E depois que você conseguir aliviar um pouquinho esse peso, a gente conversa mais um pouco, a gente vê como a gente lida com as coisas, né? Porque é isso, a vida vai seguindo. Mas você precisa dessa pausa, né? Você precisa se dar o direito de viver o luto, né? É isso. Eu senti bastante, assim, quando eu perdi minha irmã, várias amigas sempre lá em casa para vamos sair, vamos pro cinema, vamos. Nossa, um período que assim, um período até longo, que eu não conseguia ver graça em nada daquilo. E eu entendo, né, eh, a vontade das pessoas, né, que estão acompanhando essa perda ali, mas que, né, é o outro que sentiu, querem lá acolher, encontrar formas para aliviar aquela dor. E o aliviar aquela dor, vou te levar um doce para aliviar. Bom, né, são lá jeitos, mas esse, né, os tempos, né, de cada um é o que a gente fala para os ouvintes aí, né, respeitar, né. Na verdade é isso, o tempo vai curando, o tempo vai amenizando a dor. Eh, o luto, vai estar ali, né, mas é o tempo que vai fazer a gente, seguir em frente mesmo. E E- não tem outra alternativa, a gente tem que seguir. É isso, E esse faz- Respirar fundo e go ahead. Uhum. isso. E eu acho que isso aí vai de encontro com aquela falta de letramento, né, que a gente falou também no último podcast, que é a falta do letramento para o luto, para esse momento, né? As pessoas não sabem lidar e aí elas acabam passando por cima. E eu acho que uma lição que eu aprendi é perguntar, sabe? Se você respeita alguém, você pergunta o que ela quer. Então, talvez uma lição também seja, se você tem alguém que está sofrendo perto de você, se você tem alguém que está passando por esse processo, pergunta o que ela precisa, porque ela vai responder. Só ela sabe o que ela precisa, você não tem que tentar adivinhar, você tem que se mostrar à disposição. Eu acho que o papel de amigo, de rede de apoio, É, é se mostrar à disposição. Então, eu estou aqui para o que você precisar. O que você precisa agora? Espaço? Você respeita o espaço. Precisa de abraço. Você respeita o abraço e fica em silêncio, sabe? Então, eu acho que essa é uma boa lição, assim, para se levar para a É. vida, né? com certeza. Bom, o nosso tempo acabou. E para encerrar, eu vou querer acabar com uma fala da Ana Cláudia, tá? Que ela fala que talvez o jeito mais fácil de viver bem seja demonstrar afeto, permitir-se estar com os amigos, fazer-se feliz, fazer as próprias escolhas, trabalhar em algo que faça sentido no seu tempo de vida e não só no tempo de trabalhar. E é isso. Então, acabando com essa reflexão, que é quase um tapa na cara, né? A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se vocês conhecem alguém que está passando por esse processo, curte, compartilha, comenta, deixa aqui as suas experiências também para a gente trocar essas figurinhas, né? Trocar essas experiências. Indica o livro para quem está precisando. Indica esse livro para quem está precisando também. E é isso. Muito obrigada.